Oi, gente, tudo bem? Adivinha quem tá falando com vocês? Isso mesmo, professor Jefferson de novo aqui conversando um pouquinho. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante importante, principalmente quando a gente fala de questões econômicas, questões sociais e questões de sustentabilidade, certo? Que são os combustíveis, beleza? Para quem não sabe, um combustível ele é qualquer fonte que possa gerar energia para movimentação ou outras ações de algum maquinário ou objeto, certo? Então, combustível é alguma coisa que dá energia para outra coisa funcionar, beleza? Mais ou menos assim, quando a gente pensa em combustíveis, a gente tem um dos mais importantes que a gente precisa mencionar, que é um líquido que tem bastante relevância nessa ideia de combustíveis. Então, quando você fala assim, professor, vamos falar de combustíveis, ou seja, vamos falar de coisas que dão energia para outras coisas funcionarem. A gente pensa numa palavrinha bastante comum, eu acho que vocês já ouviram falar, mas se não ouviram, ouçam a respeito que é importante, que é o petróleo, certo? Então, hoje a gente vai comentar especificamente sobre o líquido petróleo, que é um líquido, um combustível, né? Que na verdade ele gera combustíveis que pode dar energia para outros objetos, outros maquinários, beleza? A primeira coisa, eu separei algumas informações para vocês, para a gente tentar entender como que o petróleo ele funciona de fato, certo? A primeira coisa a gente precisa saber o que é o petróleo realmente. Bom, o petróleo ele é um líquido que ele origina a partir de restos de animais e vegetais que são decompostos na natureza há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, certo? Então o petróleo é formado a partir da sedimentação, ou seja, restos de plantas e animais vão se sedimentando, vão formando camadas no solo e ao longo dos milhares de anos, essas camadinhas vão dando origem a uma mistura na natureza, uma mistura feita na própria natureza que origina esse tal líquido petróleo, certo? Então, eu separei um trechinho importante para a gente conseguir comentar melhor. Você já sabe que o petróleo é um combustível, ou seja, ele gera energia para maquinários e outras coisas poderem funcionar. Ele dá energia para outras coisas, certo? De alguma forma. E vai ter outros adicionais também. Além de energia, ele serve para outras coisas, beleza? Mas ele é um combustível. Sendo combustível, ele pode fornecer energia de alguma forma. Não é ele especificamente, mas alguma coisa que ele possa originar torna-se um combustível e a partir daí você tem a geração da energia sendo possível. E ele faz outras coisinhas também, certo? Então o petróleo é um gerador de energia. O que acontece? A gente já sabe também que ele é produzido na natureza de modo espontâneo através da sedimentação e decomposição. Sedimentação são camadas que se formam de restos de animais e plantas, e a decomposição é o processo natural deles. Morreu, vai se decompondo mesmo, beleza? Então é formado a partir da sedimentação e decomposição de matéria orgânica. Entenda, matéria orgânica, restos de animais e vegetais, certo? Se não lembrar dos vegetais, só lembrar do Palmeiras que é verdinho e a maioria dos vegetais também é verde, beleza? Aí tem uma frase bonitinha que ela consegue explicar melhor para quando você olhar um texto mais técnico e tal, que é o quê? Ele fala que o petróleo ele está localizado ou é gerado em bacias sedimentares terrestres e marítimas. Então, quando a gente pensa em formação do petróleo, ele não é só no solo terrestre, ele pode ser formado também nos solos marítimos. Então, são bacias sedimentares, ou seja, bacias de sedimentos que formam camadas. Lá vai haver decomposição de animais e vegetais e dentro de milhares e milhares e milhares de anos forma-se o petróleo, beleza? Aí, outra coisinha importante, você fala assim, professor, quando você fala de petróleo, você pensa no processo de importância que ele tem. Beleza. Só que a gente pensar no processo de importância, a gente tem que considerar também um aspecto relevante, que é o quê? O jeito que a gente extrai o petróleo. E a extração do petróleo, pera um pouquinho, ela é feita a partir de um procedimento que a gente chama destilação fracionada. Aí você fala assim, professor, o que é essa tal destilação fracionada? Bom, a destilação fracionada é um processo de origem química
que ele faz o quê? Ele separa frações de um líquido ou de um componente de acordo com a temperatura de ebulição desse líquido ou desse componente. Professor, explica melhor. Primeira coisa, o que é a temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido ou um componente qualquer, ele sai do estado líquido, certo? E vai para o estado gasoso. Quando você considera a passagem do líquido para o gasoso a uma temperatura específica, você está considerando o ponto de ebulição dessa substância, desse componente, dessa substância química, digamos assim, certo? Para ficar melhor, para generalizar. Então, por exemplo, você fala assim, professor, quando você considera a água, bom, a água ela tem um ponto de ebulição próximo dos 100 graus. Então, significa dizer que a água próximo dos 100 graus, ela sai do líquido e vai para o gasoso, certo? Então, quando você pensa na extração do petróleo, você pensa em temperatura de ebulição. E você pensa que essa temperatura de ebulição ela vai ser um fator determinante para eu conseguir extrair frações. Então, o nome da extração do petróleo é a partir da destilação fracionada. Nessa destilação fracionada, eu consigo separar partes do petróleo que são relevantes para uso e comercialização. E é daí que sai, por exemplo, um combustível super utilizado no mundo inteiro, que é a gasolina. Certo? A gasolina é um derivado do petróleo. Quando você extrai o líquido petróleo, que é chamado de petróleo cru, ele tem uma relevância só a partir do momento que você consegue extrair as frações. Então você aquece em torres de destilação, e nessas torres de destilação, tem até a imagem na apostila, ou pode pegar na internet. Essas torres de destilação, elas separam frações onde a temperatura de ebulição vai ser um valor, e nesse valor vai ser alguma coisa de útil para ser usado. Sai alguma coisa de útil de quem? Do petróleo. Então, o combustível mais importante que o petróleo consegue gerar a partir dessa destilação fracionada é a gasolina, certo? Professor, além disso, o petróleo consegue gerar outra coisa importante para o assunto combustível? Consegue. Ele gera também o diesel, certo? Que é usado principalmente em caminhões. Além disso, tem um outro combustível de aviões, certo? Que é o querosene. Então, a gasolina usada geralmente em carros, tem o diesel usado em caminhões, tem o querosene usado em aviões e por aí vai, certo? Então, só nesse comentário a gente já tem 3 combustíveis importantes que o petróleo origina, certo? Professor, além disso, você comentou aí no comecinho da sua fala que o petróleo gera outras coisas importantes também. Bom, ele pode gerar produtos asfálticos, certo? O piche e tal, o próprio asfalto, pode gerar óleos lubrificantes, entre outras coisas, beleza? Mas o importante aqui é lembrar que o petróleo é um líquido super relevante para a geração de componentes chamados combustíveis, componentes que são úteis para gerar energia, para fazer alguma coisa funcionar, certo? Então lembra, petróleo é originado a partir da sedimentação e decomposição de matéria orgânica, animais e vegetais mortos, certo? Uma mistura feita naturalmente dentro do meio ambiente. Depois você entendeu que a localização dele é em bacias sedimentares, tanto terrestres quanto marítimas. Você entendeu que o petróleo serve para gerar combustíveis e você sabe que a extração desses combustíveis e outras coisas é feita a partir das torres de destilação. Processo chamado destilação fracionada, que você retira frações do petróleo de acordo com o ponto de ebulição, com o tempo que a substância sai do líquido e vai para o gasoso, certo? Bom, aí seguindo, vocês têm algumas coisas mais importantes também sobre o petróleo, que eu separei aqui numa apostila, que ele fala sobre os problemas causados pelo petróleo. Então você tem o derramamento de petróleo, que é um problema muito sério, que aconteceu até recentemente no litoral aí nordestino, né, se não me engano. Você tem os oceanos ficando mais ácidos do que o normal pela presença em excesso do petróleo e pela extração de modo exagerado, certo? Você muda a condição de vida dos oceanos, ele fica mais ácido, dificulta a vida naquele ambiente aquático, certo? E além disso, você usar os derivados do petróleo como combustível gera poluição. E essa poluição resulta em um processo chamado que é aquecimento global,
certo? Que é um dos fatores mais conhecidos e de mais dores de cabeça para as autoridades do mundo inteiro para tentar barrar esse aquecimento global, que é o superaquecimento do planeta de modo descontrolado. O planeta ele aquece naturalmente. Efeito estufa, o nome é chamado, certo? Então, um efeito natural do nosso planeta é aquecer naturalmente, ter uma temperatura média, certo? Quando você considera um aquecimento, uma elevação da temperatura de modo desproporcional, você começa a ter problemas no mundo, certo? Nas várias regiões ambientais, fauna e flora, certo? Tanto a parte do meio ambiente quanto a parte urbana, certo? E para a parte dos seres vivos em geral. Professor, o que esse superaquecimento como que esse superaquecimento pode ser denominado? Aquecimento global, certo? Professor, o que o petróleo tem a ver? Bom, a extração do petróleo ela pode poluir de alguma forma, mas em geral é o derramamento e acidificação dos oceanos, certo? Que pode prejudicar pela extração. Pelo uso de derivados do petróleo, você pode gerar a poluição que em seguida pode causar o tal do aquecimento global, que é o superaquecimento do planeta Terra, beleza? É mais ou menos isso. Então, ó, a gente já viu que o petróleo é originado de uma forma, ele serve para alguma coisa, ele é extraído de outra e ele pode gerar algumas consequências negativas. Economicamente e energeticamente, ele é super positivo. Mas, de modo ambientalmente falando, ele pode ter alguns fatores que são ruins, como eu citei para vocês, certo? Bom, aí, espera um pouquinho aí que a gente vai continuar rapidinho para o assunto mais importante. Voltei. O que acontece? Você fala assim, professor, então você está falando de combustíveis, você está falando que o petróleo é a única fonte de energia que a gente pode ter? Aí é que a gente se engana. Eu tenho outras fontes que a gente chama de fontes alternativas de energia, que é um pensamento da sociedade de tentar minimizar problemas em relação à poluição que os derivados do petróleo causa. Você fala assim, professor, desde os tempos antigos da pré-história e tal, o homem começou nesse processo de usar energia como? Bom, ele começou com o domínio do fogo, né? Lá com o Homo erectus, antigamente, a história conta. Depois, esse domínio do fogo fez com que o avanço de uso de energia fosse super necessário e tem-se registros que a madeira é a primeira fonte energética a ser utilizada. Certo? Depois foram seguindo, até chegar no petróleo, que foi bastante utilizado e ainda hoje é largamente utilizado. Tanto que vocês pegam os países do mundo árabe, eles são bastante tranquilos financeiramente, porque o local onde tem o povo árabe é bastante rico em petróleo. Então a extração e a exportação do petróleo, financeiramente, é muito boa. Então países como você pega Emirados Árabes, Arábia Saudita e por aí vai, eles têm bastante riqueza de petróleo. Então eles conseguem extrair e exportar bastante. Então o petróleo ainda é um meio de produzir energia bastante utilizado, apesar de poluir bastante, certo? A gasolina, o querosene, o diesel, por aí vai, eles poluem muito. Mas ainda é largamente utilizado e financeiramente ele ainda é muito importante, economicamente falando. Só que tem alternativas de fontes de energia que tentam seguir um outro roteiro para você não utilizar tanto petróleo. São fontes secundárias e às vezes até primárias, dependendo do país, que utilizam esse processo de uso de energia ou associado com petróleo, certo? Usa 2 ou 3 fontes mais o petróleo, ou eles abrem mão do petróleo em detrimento a outras fontes mais importantes. Professor, quais são outras fontes importantes que eu tenho? Bom, eu vou pegar aqui para vocês, que eu dou uma lidinha, que fica mais importante. Ó, pegando aqui numa sequência lógica das coisas, eu tenho, por exemplo, a energia nuclear, que é uma energia fruto de processos radioativos, que tem uma eficiência energética bastante positiva. Só que você tem lados negativos também. Então, quando você pensa em energia, você tem sempre lado bom e lado ruim. O que cabe a vocês pensarem? Qual tipo de energia que ela tem uma boa eficiência energética, ela faz o que precisa fazer com boa qualidade, dura bastante e tem uma boa eficiência, porém, ela consegue agredir menos o meu meio ambiente. O petróleo tem essa certa eficiência bacana,
com a gasolina, o diesel e o querosene principalmente, mas ele polui também bastante, então ele fica meio que equilibrado na balança. Se você pega a energia nuclear ela é bastante eficiente energeticamente. Só que tem o lado negativo de que o produto para produzir a energia nuclear é caro, que geralmente é o urânio ou plutônio. Pesquise aí depois, certo? Urânio e plutônio, 2 elementos químicos usados de modo radioativo para produzir energia, inclusive foi usado na bomba atômica também, da Guerra Mundial. E tem o fator de o descarte do lixo nuclear ser de difícil acesso, porque é um lixo que não pode ser descartado normalmente como qualquer outro. Então o problema do lixo e o problema do custo do produto faz com que eu tenha desvantagem na nuclear, mas energeticamente também é boa. Além disso, eu tenho outras fontes. Eu posso considerar também a questão da biomassa, questão do gás natural, carvão mineral, energias hidrelétricas, de fonte hidrelétrica, energia hidráulica, energia eólica e por aí vai, geotérmica. Então, depois vocês dêem uma olhadinha, você tem várias energias que de alguma forma tentam ajudar ou tentam contribuir de alguma forma com o uso de produtos que são energeticamente necessários. Aí você fala assim, professor, de todos esses nomes que você falou, carvão mineral, biomassa, petróleo, hidrelétricas, nuclear, energia eólica e por aí vai, energia das marés também, geotérmica, todas essas energias, quando você fala, ela tem lado positivo e lado negativo, porque você exemplificou a nuclear. Para a gente não se estender muito, para não ficar muito aprofundado demais, sendo que não é tão necessário assim nesse momento, depois a gente vai trabalhar isso melhor, a gente tem da nuclear ponto positivo e ponto negativo, do petróleo também. Então você tem o petróleo como referência, que é a básica do nosso assunto, mas tem a nuclear que eu citei como exemplo. Quando você fala da eólica, fala da hidrelétrica, fala da energia termonuclear e de várias outras, você pensa em aspectos positivos e aspectos negativos. Todas têm, certo? Você tem a nuclear, mas todas as outras que você mencionar, ele tem o lado bom e o lado ruim. Isso passa por processos econômicos e sociais de cada país, passa por acordos, como tem o Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, e por aí vai. Então você tem várias situações de modo mais burocrático que determina como que você vai usar essa energia ou como que você usa outra, ou como que você adequa 2 ou mais energias para utilizar em um país como fonte de produção de energia para máquinas, materiais e processos naturais, certo? Energia elétrica, por aí, enfim. O que eu queria comentar com vocês para a gente finalizar? Essa questão do petróleo, dei uma olhada na apostila, porque ela trata basicamente nessa linha do tempo que eu comentei para vocês. Fala como é que é o petróleo, que a gente já comentou, fala para que serve o petróleo, fala como que ele é extraído, fala que você tem possibilidades de ter lado positivo e negativo do petróleo e fala alternativas que você tem para uso de energia em um determinado país. Até a título de curiosidade, deem uma olhadinha depois na apostila de vocês, que fala sobre especificamente o Brasil. O Brasil, pelo fato da grandeza territorial e da diversidade regional que a gente tem, isso a geografia explica, você tem localizações onde usa uma fonte e localizações onde usa outra fonte. Só que em linhas gerais o Brasil tem um conceito de energia. E é legal vocês entenderem que o petróleo, para o Brasil, ele é bastante útil financeiramente e útil energeticamente. A gente tem uma empresa que depois vocês pesquisam o nome, não vou fazer propaganda, certo? Quem sabe um dia você trabalhar lá e tal. Aí eu falei, mas é uma empresa bem grandona e tal, que teve envolvida em processos de problemas aí com dinheiro e tal, pela grandeza dessa empresa, que ela trabalha com extração de petróleo. Então, o Brasil, pensando Brasil e petróleo, o Brasil tem uma grande compartilhamento de obrigação de ter o petróleo. Por quê? Financeiramente, o Brasil depende do petróleo ainda, certo? Isso é questão mais geográfica, histórica e tal, mas dá pra gente comentar. Então, depois dê uma olhada, porque petróleo e Brasil, tudo a ver.
certo? Tanto energeticamente, que é o nosso foco aqui, quanto de modo econômico, que é mais geográfico e histórico, certo? Então dê uma olhada depois nessa questão do Brasil em relação ao petróleo, que é o nosso tema, e outras fontes que o Brasil usa também para suprir ou diminuir esse tal aquecimento global que é fruto da poluição vinda principalmente de derivados do petróleo. Gasolina, querosene, diesel e por aí vai, certo? Gente, tenta fazer os exercícios da apostila, certo? Dá uma lidinha, vai marcando os pontos principais, grifando e tal, fazendo anotações. Pega esse vídeo, vai, volta, estudem bastante e qualquer dúvida, tem o meu número lá descrito, se não tem depois eu passo para vocês, certo? Mas tem também o meu e-mail, então tirem as dúvidas, estudem, vejam esse vídeo que é super importante para vocês e não esqueçam de assistir o vídeo sempre com a apostila em mãos, porque o que a gente comenta aqui é tudo baseado na apostila, é tudo dentro do que a gente está falando nos nossos assuntos. A gente nem aprofunda tanto o tema, nem regride tanto. A gente tenta centrar a logística dentro do que a apostila trabalha com vocês, certo? À medida a gente vai avançando, comentando algumas coisinhas a mais e por aí vai, certo? Mas em geral é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal Ciência com o Jeff, beleza? Dá o joinha, compartilha, avisa os colegas, mas assistam e tirem dúvidas. Obrigado, gente. Saudade de vocês, mas a gente vai seguindo, em breve estaremos juntos. Tchau, tchau. Um abraço.